Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. A rodada de número 9 do Campeonato Brasileiro da Série A ainda não terminou. Estou gravando na segunda-feira à noite, antes do jogo Atlético Mineiro e Palmeiras. Por quê? Porque na madrugada desta terça-feira eu estou saindo para ir trabalhar, então eu não vou ver, não vou assistir o jogo Atlético Mineiro e Palmeiras. E não sei se lá no meu trabalho eu vou ter tempo para poder fazer o resumo. E como só falta uma rodada, então eu vou fazer esse resumo fazendo aqui uma expectativa com vitória do Atlético, vitória do Palmeiras ou empate, e a gente faz ali a classificação. Até porque nesse jogo Atlético Mineiro e Palmeiras, sinceramente, qualquer resultado é normal. Ou vitória do Atlético Mineiro, do Palmeiras ou empate. O que não vai ser normal, na minha opinião, vai ser uma goleada de um ou de outro. Isso não vai ser normal. Pode acontecer? Pode, mas não vai ser o normal. Então eu vou fazer o resumo do que aconteceu na rodada, com exceção de Atlético Mineiro e Palmeiras, que ainda vai acontecer. Eu estou gravando aqui antes de começar esse jogo. Beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado, compartilhar. Beleza? Então vamos lá, cara. Vamos aqui para os jogos. Teve muita polêmica nessa rodada. A gente não sabe o que vai acontecer no jogo Atlético Mineiro e Palmeiras. Podemos ter mais polêmicas. Mas tem algumas coisas que já são inerentes do Campeonato Brasileiro. Bom, primeiro, a arbitragem é ruim e o VAR também. A arbitragem é só ruim ou é tendenciosa? Aí vai do ponto de vista de cada um. O VAR é só ruim ou é tendencioso? A mesma coisa. Que o VAR e a arbitragem estão sempre interferindo um pouco no resultado, isso acontece em quase todas as partidas. Agora tem algumas coisas que é muito chororô. Tem algumas coisas que torcidas não querem admitir do seu time, que coloca tudo também na arbitragem. Ou seja, a arbitragem é ruim, concordo, mas acaba servindo de amuleto para você culpar tudo, não aceitar algumas coisas em relação ao seu time e tudo colocar à conta da arbitragem. Aí é muito chororô, é muita nutelice. Essa é minha opinião. Porque, irmão, esse papo, contra tudo, contra todos, porra, arrego. A arbitragem erra para todo mundo. Erra para todo mundo. Pelo amor de Deus. Acerta para um, acerta para outro, depois erra. Para aquele que ele acertou, ele erra. Tem juízes que é ruim para todo mundo. Porra, parceiro. Então, cara, tem que tentar enxergar as coisas de maneira clara. Mas aí, o torcedor, aquele que não é mais pé no chão, aquele que é alucinado, ele não vai enxergar nunca. Nunca ele vai aceitar que o time dele errou. É tudo contra o time dele. É tudo contra todos. Eu vi um detalhe. O pessoal do Nordeste e do Sul usam muito a expressão, o eixo. Quando você usa a expressão, o eixo, você já faz uma segregação. Você já divide. Já divide, é como nós contra eles, como se não fosse o Brasil. E aí, e quando acontece um jogo entre o Sul e o Nordeste? Que o juiz ajuda um lado ou outro. Porra. Aí não tem como falar do eixo. Ou não acontece erro de arbitragem quando joga um time do Sul contra um time do Nordeste? Não acontece erro? Porra. Então, irmão, pelo amor de Deus, né? Vamos menos, porra, baixar a bola, porque, porra, tá feio. E tem algumas torcidas e alguns, agora comentários, que vamos ser sinceros. Comenta, no YouTube, agora, que todo mundo pode fazer um canal, todo mundo pode criar alguma coisa, o negócio é se manter. Você vê muita gente boa, mas vê um monte de bizarrice.
E isso também acontece na TV. Tem alguns comentaristas, irmão, na boa, que chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Tem um cara na Band, né? Que, pô, na boa, parceiro, ele acha que tá fazendo um programa pra criança, parceiro. Ele acha que tá fazendo programa pra criança, um programa humorístico. Eu tô falando isso porque eu já trabalhei numa rádio que é a Transamérica, né? Eu trabalhei numa época que a nossa narração, quem narrava, quem comentava, era partindo pra comédia. Era pra sacanear, era pra zoar mesmo. Era pra zoar. Então, quem acompanhava pela Transamérica a transmissão, sabia que a transmissão ia ficar zoando o tempo inteiro. Ficar zoando o jogador, zoando torcida. Ia ficar zoando. Mas aí era específico. Agora na TV, porra, arrego. Tem uns caras que acham que estão fazendo programa pra criança. E, porra, eu vi nessa segunda-feira algumas coisas deploráveis. Porque tem uns caras muito ruins e ganham dinheiro com isso. Né? Bom, igual falam pra mim. Pô, Magalhães, tu também é muito ruim e tá ganhando dinheiro. Aí é que tá. Eu sou muito ruim, mas eu não tô ganhando dinheiro. Eu tô fazendo por lazer. Acompanha quem quer. Beleza? Então vamos lá. Só pra lembrar, eu não vivo do canal. Eu não sou contra quem vive. Acho até legal. Acho legal que muitos canais cresçam e dê emprego. Acho legal isso. O meu não dá. Quem sabe um dia o meu canal pode dar emprego. Vou achar legal. Mas por enquanto, não é com o canal que eu ganho dinheiro. Né? Falar que eu não ganho nada? Não. Ele mexe, cai. Uns dólarzinhos, cai um negócio, dá pra fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ajudar numa compra. Mas se eu depender do canal pra viver, pra sobreviver, eu vou morrer de fome. Então, é muito mais. Ter o canal é muito mais. Então vamos lá para esse resumo. Né? Eu poderia falar das situações que aconteceram primeiro e depois falar dos resultados. Mas não, para não ficar um vídeo muito longo, vamos logo aqui para os resultados. E se eu for lembrando, né, eu vou comentando. Tivemos Bragantino 2, Juventude 1. Placar anormal? Não. A vitória do Bragantino, na minha opinião, era previsto. O Bragantino era o favorito e acabou ganhando de 2-1. Então, para mim, um placar normal. Fluminense 1, Atlético Goianiense 2. Cara, o Fluminense vem fazendo uma campanha no Campeonato Brasileiro patética. O Diniz, vou ser bem sincero, cara. O Diniz, eu gosto do Diniz, mas o Diniz já atingiu uma situação que ele tem que repensar algumas coisas. O Diniz é aquele tipo de cara que ele não aceita o erro. Tá todo mundo errado, menos ele. Ele coloca a culpa de tudo nos outros. São as outras coisas, mas ele não. Ele tem uma ideia de jogo? Sim, todo treinador tem que ter uma ideia de jogo. Porém, você tem que saber, de vez em quando, mudar a estratégia um pouco para você colocar o carro no eixo e depois voltar à estratégia que você tá acontecendo. O Diniz não consegue e não aceita. Então, cara, para mim, o Diniz, e até as entrevistas do Diniz já estão patéticas. As entrevistas do Diniz já estão patéticas. Até os torcedores do Fluminense já estão ficando irritados. E aí me acontece uma situação em campo do Felipe Melo, né? Eu não sei o que foi. Eu não sei o que foi que o assessor lá do Atlético Goianiense fez. Pelo que falaram, ele passou na frente lá do banco. O Felipe Melo foi lá, deu um empurrão no cara. Aí deu um tumulto generalizado. Aí o Diniz se meteu um montão de gente, veio todo mundo. O Felipe Melo, ele não aceita perder. Não acho isso ruim, não. Agora, você não aceita perder, você fica pra você. Você não coloca pra fora. Você não coloca pra fora. Você não pode ficar se sentindo bem porque perdeu. Você tem que ficar com raiva. Agora, tu não bota isso pra fora e não culpa ninguém.
O time do Fluminense tá uma merda. O time do Fluminense tá uma merda. Esse time do Fluminense jogando do jeito que tá vai cair. Esse time do Fluminense do jeito que tá vai cair. Ah, e na Libertadores? Na boa, deu sorte. Deu sorte. O Campeonato Brasileiro tá uma merda. O Fluminense é quase o último lugar por mérito, porque não tá jogando nada. Vou ser bem sincero, o Fluminense perdeu de 2-1 em casa para o Atlético Goianiense, mas era para ter perdido demais. O Fluminense era para ter tomado uma goleada sonora do Botafogo. Deu sorte que só perdeu de 1. Aí o Felipe Melo vai lá, empurra, pá, coisa e tal. Mas aí os jogadores do Atlético Goianiense, quando chamaram o Felipe Melo pra porrada, ele não foi. Ele não foi, não vai. Não vai. Quando chama ele pra porrada, me tranca no vestiário com você e você, irmão. Não vai. Não vai, porque, ó, é garganta, pô. É garganta. Pitbull de coerrola, pô. Fode. É garganta. Na boa, já deu pro Felipe Melo. Já deu. Felipe Melo tem que tomar suspensão. Ah, e o outro jogador, que também não joga nada, que é o Guga, o lateral direito, que foi lá agredir lá, foi dar um tapa pro cara não filmar. Ah, quando quer mídia, a câmera é legal. Quando não presta, porque, irmão, arrego tem que ser punido. O Fluminense tem que ser punido. E o Diniz, por defender o Felipe Melo na ação dele, tinha que ser punido também. Porque ele, como técnico, não tá fazendo nada. O time tá uma vergonha. Então, cara, vitória do Atlético Goianiense merecida. Merecida. Felipe Melo, Diniz e Guga tinham que ser punidos os três. Punidos os três. Principalmente Felipe Melo e o Diniz. Bom, então placar justo. Corinthians 2, São Paulo 2. Jogão. Jogão. Primeiro tempo, jogaço. Segundo tempo, o Corinthians ficou com a menos, conseguiu segurar o empate. E aí teve um tumulto também. Porque o São Paulo faz um gol, né? Ah, o placar justo. Mas aí outra situação. Tem gol do São Paulo, o São Paulo vai comemorar. Bom, onde é que o São Paulo ia comemorar se só tinha torcedor do Corinthians? Porra, onde ele comemorasse? Até no meio de campo. Pô, não pode comemorar porque só tem torcedor do Corinthians. A culpa é do Estado, parceiro. Que não dá segurança para ter duas torcidas, ué. Aqui no Rio, clássico, 2 torcidas. Ah, ainda tem torcida mista no meio. Ué, no Rio consegue, em São Paulo não consegue. Então o problema é a segurança, correto? E aí o cara não pode comemorar. Aí tem um tumulto generalizado, o Caleri cresce pra cima do jogador do Corinthians, dá um tapa na mão dele, e aí chega o goleiro do Corinthians, que é 2 vezes mais alto que ele, dá-lhe um empurrão nos peitos, o brabo do Caleri botou galho dentro, né? Olhou pro negão e falou, ih, rapaz, olha o tamanho do cara. É disso que eu falo. Aí o Lucas Moura foi lá, né? Pô, o Lucas Moura, o saco do goleiro do Corinthians estava batendo na cabeça do Lucas Moura, ele tava dando cabeçada no saco do cara. Porra. Aí foi na mão, calma aí, irmão. Segura, pô, menos, pá. Mas o Caleri lá, brabão, roncando, tomou-lhe empurrão nos peitos. Calou, murchou. Não tô falando que tá certo, que tá errado. Mas tem algumas coisas que tem que acontecer pro cara passar vergonha. Na verdade, eu não queria que o goleiro do Corinthians desse um empurrão em ninguém. Mas se era pra dar um empurrão em alguém, tinha que ser no Luciano, porque ele ronca pra cacete. Esse empurrão do goleiro do Corinthians tinha que ser no Felipe Melo. Eu queria ver o que o Felipe Melo ia fazer com esse goleiro do Corinthians. Se ele ia roncar do mesmo jeito. Não ia. Não ia. Ia botar galho dentro, ia ficar quietinho e acabou. Então, cara, placar justo. Vitória 2, Internacional 1. Também vitória justa do rubro-negro baiano. Vitória justíssima do rubro-negro baiano. Atlético Paranaense 1, Flamengo 1. Jogaço. Lembrando, o Flamengo jogou com menos 10. Torcida do Atlético Paranaense que tá chorando por causa de 1 minuto que o Daronco deu. Só para lembrar, depois que o Atlético Paranaense fez o gol, o Zapelli tomou um cartão amarelo por cera. Por cera. Só para lembrar. E em vez de ficar tentando colocar culpa no empate, por que você não culpa o Zapelli de não ter segurado a bola?
Por que você não culpa o Coelho de não ter marcado direito? Por que você não culpa o zagueiro que tem quase 2 metros e a bola ter passado por cima dele? Por que você não culpa o sistema defensivo que um garoto de 21 anos cabeçou sem pular? Ah não, mas é mais fácil culpar o Daronco. Eu sei que o Daronco é ruim. Porra, mas aí é muito chororô. Eu vou até parabenizar aqui. Achei o placar justo, porém achei o Flamengo melhor. E aí, torcida do Atlético Paranaense, que eu gosto muito, você tem que pensar o seguinte: fizemos um jogo competitivo, fizeram um jogo competitivo com o Flamengo que tinha menos 10. O time do Flamengo no banco de reservas tinha 12 jogadores, 11 da base. 11 jogadores do Flamengo que estavam no banco de reserva era da base. E vocês fizeram, o Atlético Paranaense fez um jogo competitivo contra esse time do Flamengo, que tinha 11 jogadores da base. Só o Gabigol não era da base. Porra, arrego, né, cara? Para de chorar. Olha o que aconteceu. O Atlético Paranaense jogou mais do que o Flamengo? O Flamengo com 10 desfalques? Não. É isso que tem que olhar. Então eu vou parabenizar aqui um canal do Atlético Paranaense chamado Tret. Os caras muito conscientes. Você da torcedor do Atlético Paranaense, assista esse canal. Tret. Gostei dos caras. Muito consciente. Não ficou de chororô colocando a culpa no 1 minuto que o Daronco colocou. Arrego. E vamos ser bem sinceros. Por ter 10 desfalques, era para o Atlético Paranaense ter se sobressaído sobre o Flamengo. E não saiu. Simplesmente competiu. E muitas das vezes o Flamengo foi até melhor do que o Atlético Paranaense. Só para lembrar. Mas para mim um placar justo. Foi pênalti? Para mim foi pênalti. O gol do Gabigol. Eu fiquei meio em dúvida ali com o ângulo, mas deu impedimento. Beleza. Goleiro fez milagre. Então, placar justo. Vasco da Gama 0, Cruzeiro 0. Vi um pedaço do jogo, achei ruim o jogo. Então, me mereceu 0-0. Criciúma 2, Bahia 2. Campo muito ruim, campo muito pesado. Criciúma abriu 2-0. Tomou um gol do Bahia. E depois o árbitro. Esse árbitro desse jogo, Criciúma e Bahia, tem que ser afastado por 6 meses. O que esse cara fez com o Criciúma foi sacanagem. Aí, algumas torcidas ficam reclamando do árbitro. O que esse cara fez foi sacanagem. O goleiro do Criciúma atrasou 10 segundos a reposição da bola. Ele expulsou o cara. 10 segundos ele expulsou o cara. Isso foi covardia o que esse árbitro fez. Esse cara tinha que ser excluído da arbitragem. Excluído. Aí o Bahia foi lá, empatou. O Bahia não precisava disso. O time do Bahia é mais forte e poderia tranquilamente ganhar o jogo. Tudo bem, o campo estava pesado. Mas, irmão, a maior bizarrice que eu vi nessa rodada até agora foi a expulsão do goleiro do Criciúma. Foi ridículo. Foi o maior roubo que eu vi até agora. Foi a expulsão do jogador do Criciúma. Até a torcida do Bahia não aceitou. Grêmio 1, Botafogo 2. Um bom jogo. O Grêmio não jogou mal. O Botafogo, não achei que o Botafogo fez uma partidaça, fez uma partida razoável ali, mas o Grêmio fez uma boa partida, mas o Botafogo foi mais assertivo. Tem um vídeo aqui no canal. Então, para mim, um placar do que aconteceu no jogo, legal. Mas se fosse empate, não seria injusto, não. Mas um placar normal. Cuiabá 5, Fortaleza 0. Um placar completamente anormal, um jogo completamente fora do eixo, um placar completamente que ninguém imaginava, ninguém acertou. Esse placar, tem um vídeo aqui no canal, o Fortaleza errou tudo. O Fortaleza não deu um chute, tudo errado. Aí teve 2 expulsos, o Kaiser era um comédia. Ou seja, vitória do Cuiabá, mas poderia ganhar o Cuiabá? Poderia. Mas do jeito que foi o jogo, irmão. E o Cuiabá não fez mais gols, porque no segundo tempo o Cuiabá tirou o pé. O Cuiabá literalmente ajudou o Fortaleza. Então, na minha opinião, o destaque da rodada, para mim, o destaque da rodada em relação a resultado é a vitória do Atlético Goianiense em cima do Fluminense. Esse é o destaque da rodada. E, para mim, a decepção da rodada, obviamente, que é o Fluminense, que merecia ser o último colocado. O Fluminense é a decepção da rodada por tudo que acontece. Pelo Diniz tá falando um montão de merda, não aceitar nada. O Felipe Melo, um figura, um comédia. Então, o Fluminense é a decepção e o Atlético Goianiense o destaque. E só lembrando, ainda tem mais um jogo Atlético Mineiro e Palmeiras. Nesse momento, o Botafogo é o primeiro colocado com 19,
O segundo colocado é o Flamengo com 18. O terceiro colocado é o Bahia com 18. O quarto colocado é o Atlético Paranaense com 17. O São Paulo é o quinto com 15. O Bragantino é o sexto com 15. O Palmeiras está na sétima colocação com 14. Porém, deixa eu até dar uma olhada aqui. Cadê? Porém, o Palmeiras, se ganhar, o Palmeiras vai a 17 pontos. Passa o São Paulo e fica aí dependendo do saldo de gols para passar o Atlético Paranaense. Então, o Palmeiras, se ganhar, chega a 17. Se ganhar por 1-0, fica ali na quinta colocação. Empurra o São Paulo para baixo, mas fica atrás do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense só perde a quarta colocação se o Palmeiras ganhar goleando o Atlético Mineiro. Beleza? E o Cruzeiro é o oitavo com 14. E o Atlético Mineiro, que vai jogar em casa, tem 13. Se o Atlético Mineiro ganhar, vai a 16. Com 16 pontos, ele passa o São Paulo, fica na quinta colocação. Então, se o Palmeiras e o Atlético Mineiro, Palmeiras vencer ou o Atlético Mineiro vencer, os dois ficam atrás do Atlético Paranaense na quinta colocação. Sendo que o Palmeiras, se tiver um saldo de gols, pode passar o Atlético Paranaense. Tá? Mas eu não acredito em goleada. Então, se o Palmeiras vencer ou o Atlético Mineiro vencer, ficam na quinta colocação. Se os dois, se der empate, o Palmeiras fica com 15 pontos. Mesmo número de pontos do São Paulo e do Bragantino. E aí, vai pro saldo de gols. No saldo de gols, dependendo aí do que aconteça, vai ficar tudo igual. Mas o Bragantino e o São Paulo têm gols pró melhor que o do São Paulo. Então, se der empate, o Palmeiras vai continuar na mesma posição que está. E o Atlético Mineiro, se der empate, vai a 14 pontos. Aí ele passa. Não passa não. Porque o Cruzeiro tem 4 vitórias e o Atlético Mineiro 3. Então, se o Atlético Mineiro empatar, ele continua na mesma posição, na 9ª colocação. Ou seja, se der empate, Palmeiras e Atlético Mineiro ficam na posição que estão. O Palmeiras hoje 7º e o Atlético Mineiro 9º. Se um dos dois vencer, os dois vão para a 5ª colocação. Beleza? E aí, na 10ª colocação, Internacional, lembrando que Atlético Mineiro e Internacional, o Atlético Mineiro vai fazer um jogo, vai ficar faltando um. E o Internacional tem 2 jogos a menos. Está na 10ª colocação com 11 pontos, Juventude é o 11º com 10, com um jogo a menos. O Fortaleza é o 12º com 10, com um jogo a menos. O Atlético Goianiense é o 13º com 8 pontos. O 14º é o Cuiabá com 7. O 15º é o Vasco com 7. O 16º é o Corinthians também com 7. Na zona de rebaixamento, o Grêmio na 17ª colocação com 6 pontos e 2 jogos a menos. O 18º é o Criciúma com 6 pontos e 2 jogos a menos. O 19º, o Fluminense com 6 pontos. E o 20º, o Vitória com 6 pontos. Decepção da rodada da tabela, Fluminense. E destaque da tabela, o destaque, vamos colocar aí, o Botafogo, que assumiu a liderança. Então, os cariocas são o destaque, o Botafogo, que assumiu a liderança, e a decepção, o Fluminense, que está na rabeira lá, e deveria, por tudo que está acontecendo, ser o último colocado. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!